Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Então, pegue o seu telefone de brincadeira e vamos cantar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pro ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos nós ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Ele era o capitão do exército da Síria e o rei gostava muito dele, porque ele era o capitão, né? Então, e esse capitão, ele era muito rico, ele tinha muito poder e ele era muito rico, mas ele tinha um problema, ele tinha lepra. Olha só, lepra é uma doença que dá na nossa pele, que dá na pele. E essa doença, ela vai assim, ficando feia, sabe? Ela vai ficando como se fosse apodrecendo. E às vezes cai o dedo, cai o nariz, cai a orelha. E lá no povo de Israel, quando tinha lepra, eles tinham que se afastar da cidade. Isso mesmo, eles tinham que ficar longe. Mas lá na Síria, onde o capitão Naamã estava, era o país dele, não precisava, então ele continuava em casa. E o exército da Síria, um dia, eles foram lá em Israel e invadiram Israel, e aí eles pegaram algumas pessoas, né, ou várias pessoas, para trabalharem como escravos lá na terra deles. E então, lá também foi uma menina, junto com aquele monte de gente que foi levado lá para a Síria, uma menina foi também. E adivinha só onde ela foi parar? Exatamente, ela foi parar na casa de Naamã, foi trabalhar lá. E ela fazia tudo com muito capricho, porque ela sabia que ela estava fazendo para Deus, ela tinha que caprichar. Às vezes ela ficava triste porque ela foi separada da mãe dela, ela foi separada do pai, dos irmãos, dos amigos, das amigas, dos tios, de todo mundo que moravam lá em Israel. Ela ficou sozinha lá na casa de Naamã, servindo lá na casa como escrava. Mas mesmo assim, se ela tinha que varrer, ela caprichava, fazia tudo com capricho. Se ela tinha que lavar louça, ela fazia tudo com capricho. Buscar água, fosse o que fosse, porque ela estava trabalhando para Deus. Então, essa menina lá, ela ouviu, porque na casa se comentava que Naamã, o capitão do exército, estava com lepra. E ela ouviu isso. Então, um dia, ela começou a orar por Naamã. E ela teve uma ideia. Ela foi lá na esposa de Naamã e ela falou: Senhora, lá no meu país, lá em Israel, existe um profeta e quem sabe ele pode curar Naamã. Se ele for até ele, eu sei que Deus vai curar Naamã através do profeta Eliseu. E aquela moça, aquela senhora, né, esposa de Naamã, que conhecia muito bem a menina, porque ela fazia as coisas muito bem, não ficava reclamando porque ela era escrava, nada disso. Ela fazia tudo muito bem. Ela acreditou na menina. Então ela correu e falou para o esposo dela: Naamã, aquela escrava, aquela menina, ela disse que lá em Israel tem um profeta que pode curar você. E Naamã também acreditou, porque foi aquela menina que disse. Então Naamã foi lá no rei da Síria. E chegando no rei da Síria, ele contou que lá em Israel havia um profeta que podia curar ele da lepra dele. Olha só, crianças, que coisa. Aquela menina, todo mundo acreditava nela por causa do testemunho que ela dava para as pessoas. Imagine só se ela não fizesse as coisas bem feitas. A esposa de Naamã não ia acreditar, nem Naamã, nem o rei, mas Deus estava usando aquela menina para que Naamã e todo aquele povo entendesse que existe um Deus
verdadeiro. Porque lá eles adoravam outros deuses, deuses falsos, que eles mesmos faziam de madeira, de barro, essas coisas, né? Pois é, Naamã tinha um problema. Ele tinha um problema muito sério. Mas você sabia que tem um problema que é muito, muito pior que a lepra? Hoje a lepra até tem cura, né? Ninguém morre de lepra como naquela época. Mas tem um problema muito pior que a Bíblia chama de pecado. E o pecado afasta a gente do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Mas aquele homem, então, depois que ele falou com o rei falou assim: ah, Naamã, você não vai lá sem nada. Eu vou te dar uma carta e você leve essa carta junto com, olha, com joias, com ouro, com bastante presente para o rei de Israel. E assim foi. Então Naamã pegou a carroça dele, a carroça não, né? A carruagem. Ele pegou a carruagem dele e ó, saiu para lá com a carruagem, com um monte de presentes pro rei lá de Israel e mais com um exército também foi junto, porque ele era o capitão, né? E levou também a carta do rei da Síria pro rei de Israel. Quando ele chegou lá em Israel, ele então chegou com o rei de Israel e entregou a carta que o rei da Síria havia mandado. Então, o rei de Israel pegou e abriu aquela carta e foi ler o que tinha na carta. E aí ele leu assim, olha, junto a essa carta estou enviando o meu oficial Naamã e quero que o cure da lepra. Ele pegou e leu de novo. Junto com essa carta estou enviando o meu oficial Naamã para que cure da lepra. O rei falou: por acaso eu sou Deus para que tire vida e coloque vida em alguém? Eu não sou Deus. Como eu posso fazer isso? E aí ele foi para um canto e ele ficou pensando. Ele falou: eu acho que o rei da Síria está querendo atacar de novo Israel. Que isso é uma artimanha, uma estratégia dele. Então ele rasgou a roupa dele, porque lá em Israel, quando a pessoa estava assim muito angustiada, ela rasgava as roupas. Então o rei rasgou as roupas. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo lá no palácio, alguém avisou o profeta Eliseu. Então Eliseu mandou um recado para o rei e ele falou assim: mande esse homem para cá, porque ele vai saber que aqui em Israel há profeta de Deus. Então, novamente, Naamã e seu exército e mais aquele monte de presentes e de ouro foram atrás lá na casa de Eliseu. E chegando lá, ele bateu lá. E ficou esperando. Sabe quem saiu para atender ele? Geazi, o ajudante de Eliseu. E Geazi falou para ele assim: olha, o profeta Eliseu mandou você se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Apenas isso. E você será curado. Fechou a porta e entrou. O capitão ficou bravo e falou: onde já se viu? Eu sou o capitão do exército da Síria. E esse homem nem sai, esse profeta, nem sai para falar comigo. Eu achei que ele ia chegar aqui, ia levantar as mãos para o céu, ia invocar o Deus dele, ia fazer alguma coisa, ia ser curado. Mas ele me manda tomar banho no Rio Jordão. Esse rio é mais sujo que os rios lá da Síria. Eu não vou tomar banho nesse rio. Mas os ajudantes, os soldados, né, de Naamã, falou assim para ele: puxa, Naamã, o profeta de Israel não pediu nada difícil. Se ele pedisse algo difícil, o senhor não ia fazer? Ele falou: sim, eu ia fazer. Então, ele não pediu uma coisa difícil. Ele pediu algo até fácil. Por que o senhor não tenta? Ele pensou: tá bom, eu vou tentar.
E lá foi ele no Rio Jordão. E aí foi lá, né? Com o exército, com a cavalaria. Lá foi ele de novo, lá pro Rio Jordão. Chegou lá então, ele tirou a túnica dele, né? Tirou a roupa e mergulhou. Quando ele levantou, ele sentiu até meio bobo, achando que ele era meio bobo assim. Mas os soldados dele fez assim, foi uma vez. Eram quantas? Eram 7 vezes que ele teria que mergulhar. Então ele foi de novo. E o exército. E ele foi de novo. O exército. 3. E foi de novo. 4. E foi de novo. 5. E ele olhou nada. 7 vezes. Capitão. Aí ele foi. Foi 5, né? Então, foi de novo. 6 vezes. E foi de novo. E era a 7ª vez. Então, ele se levantou dali. E sabe o que aconteceu? Ele estava com a pele limpinha. Toda a lepra tinha saído. Ele foi purificado. Ele foi limpo. Ele estava limpo. Mas sabe, lembra que eu falei que a gente tem um problema muito maior, que é o pecado? Pois é, só Deus pode purificar a gente do pecado. Porque só através de Jesus a gente pode chegar a Deus. Na Bíblia tem um versículo que diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, quer dizer, seu Filho único, para todo o que nele crer não pereça, não fique separado de Deus, mas tenha a vida eterna. Isso está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16. O que isso quer dizer? Que assim como Naamã foi limpo por aquela água, porque foi a maneira que Deus fez, você e eu também podemos ser limpos dos nossos pecados. Mas Naamã então colocou a túnica dele e saiu correndo, pegou de novo a carruagem dele e saiu correndo e foi lá na casa de Eliseu. E quando ele chegou lá, vou deixar aqui ele limpinho. E quando ele chegou lá, ele bateu. E agora Eliseu saiu à porta. Então Naamã falou: agora eu sei que aqui em Israel existe o Deus verdadeiro, que aqui Deus existe. E ele estava tão feliz, então ele pegou aqueles presentes e toma para o Senhor, fica para o Senhor, profeta, por tudo que o Senhor me deu. E era muitas joias, muitos ouros, muitas pérolas, era muita coisa. Mas Eliseu disse para ele: não. Quem te curou foi o Deus verdadeiro, foi o Deus Altíssimo, o Deus de Israel. Então eu não quero nada seu. Fique agradecido a Deus. Então Naamã pegou, entrou na carruagem dele, agradeceu muito Eliseu, entrou na carruagem e voltou para a Síria. E adivinha o que aconteceu lá? Isso mesmo, ele começou a falar para todo mundo do rei de Israel, do rei que salva, do Deus verdadeiro, do Deus de Israel, que lá em Israel existe um Deus de verdade. E realmente existe um Deus de verdade, o Deus que limpa e o Deus que pode curar o nosso coração, a nossa alma. Porque Deus pode curar a gente de doença, claro, ó que pode. Mas é muito mais difícil a gente ser curado dos nossos pecados. Mas Deus mandou Jesus para fazer isso. E o que a Bíblia fala? Que todo aquele que nele crer, que acreditar que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, que ele é o Salvador e que ele pode te limpar de todos os pecados. Todo aquele que nele crer não pereça, não morra, não fique longe de Deus, mas tenha a vida eterna, pode viver eternamente com Deus. Então,
Se você já tem Jesus no seu coração, você pode fazer que nem Naamã. Você pode contar para as outras pessoas que Jesus é o verdadeiro Deus, que Jesus pode limpar, nos purificar de todo pecado. E se você ainda não tem Jesus, você pode pedir para Ele ser o seu Salvador, se arrepender das coisas erradas que você faz, pedir perdão e pedir para Ele ser o seu Salvador. Então agora nós vamos falar com Deus. Mas antes de nós falarmos com Deus, não esquece de se inscrever no canal, dar o seu joinha e ativar o sininho para que mais pessoas possam ouvir essa história e também contar para os outros que Jesus é o nosso Salvador. Então, cruza os seus dedinhos, feche os seus olhinhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Salvador. Porque assim como Naamã foi limpado da lepra, o Senhor nos limpa do nosso pecado. Obrigado porque o Senhor foi castigado no nosso lugar naquela cruz, mas o Senhor ressuscitou e está vivo e está conosco o tempo todo, nos ajudando e nos dando força todos os dias. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, um beijo muito grande e até a próxima história!